Glória a Deus. Shabbat Shalom. Os amados podem se sentar. A palavra de Deus fala: bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Eu tenho certeza que o Senhor trouxe cada um aqui nesta noite. Não importa se somos poucos ou se somos muitos. Muitos estão viajando, né? Importa que você veio, porque essa palavra é para quem veio. E para quem está na internet também. E um louvor que eu amo começar sempre antes de falar, faz tempo que eu não louvo, é Baruch haba Beshem Adonai, Aleluia. Baruch haba Beshem Adonai, Aleluia. Baruch haba Beshem Adonai, Baruch haba Beshem Adonai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fechamento de Hanukkah. Hanukkah são 8 dias. Quantos aqui ouviram a palavra do Shabbat passado e ouviram de domingo também? Poucas pessoas ouviram, que pena. Porque o Felipe trouxe uma palavra tremenda sobre o tempo histórico em que está inserida essa celebração. E a apóstola Lúcia enfatizou os milagres. Essa festa fala de milagre e fala de luzes, que é conhecida como festa das luzes, né? E da dedicação também. E do milagre que ocorreu. Então, hoje nós vamos fechar com a palavra sobre luzes. O tema é: deixe a luz brilhar em você. E como eu gosto de enfatizar sempre, tem a introdução e tem mais 2 pontos de conclusão, né? Para que haja uma sequência, mas a ênfase é na luz. Quem é a luz? Jesus, Yeshua, né? Então, Hag Hanukkah Sameach, mais uma vez. Não importa que fechou, que já estamos finalizando esse período, que iniciou no dia 25 de Kislev, quer dizer, no meio do mês de dezembro, no calendário romano, que é o calendário que o mundo todo segue, né? Uma coisa importante, essa festa ocorre sempre no inverno. Nessa época, em Israel, chove e muitas vezes neva, porque é inverno. Então, vamos orar para que o Espírito Santo coloque no coração de cada um de nós, no nome santo de Yeshua, aquilo que Deus quer para cada um de nós. Aquela porção que vai trazer a chave que cada um necessita para alcançar todas as promessas que Deus tem para esse novo tempo, que ao ouvir essa palavra, receba cada um que aqui está, cada um que está na internet, no nome santo de Yeshua. Amém. Alguns tomaram posse e falaram amém, outros não. Então eu fico com a parte de quem não tomou, né? Nós já aprendemos que nós não podemos falar amém para todas as coisas. Mas quando é uma palavra da parte de Deus e é bênção, não deixe de tomar posse. Faz muita diferença. Quando você foi se casar, e o ministro perguntou: você quer receber como esposo, e o rapaz como esposa?
Se você não dissesse sim, ia completar? Não, tem que falar sim. O amém é o sim que nós falamos. Então, preste bem atenção nisso, na palavra. E tudo que você vê que é bênção, que é de Deus para você, tome posse. E a primeira parte, nós vamos dar uma pincelada de uma forma que não foi abordada pelo nosso amado Felipe no Shabbat passado. Hanukkah ocorreu há mais de 2.200 anos. Ocorreu entre o profeta Malaquias, que é o último profeta da Antiga Aliança, e o profeta João Batista, primo do nosso Senhor Yeshua, que é o primeiro profeta da Nova Aliança, do Novo Testamento. Então, entre Malaquias e João Batista, são 400 anos, que é chamado o período de silêncio. Por que será que chamaram de período de silêncio? Porque não houve um profeta. E quem falava o que Deus estava querendo falar para o povo eram os profetas. Então, ocorreu nesse período. E, após a morte do rei Salomão, muitos e muitos povos dominaram Israel, dominaram os judeus. E nessa época, então, de silêncio, nesses 400 anos, os gregos estavam conquistando todas as terras do Oriente Médio, porque lugares muito prósperos, E, como não podia deixar de ser, entraram em Israel também. Só que, em Israel, conforme já foi falado, eles não conseguiram implantar rapidamente o politeísmo, que muitos deuses, porque em Israel só se adora o Deus de Israel. Nós, como filhos de Deus, só temos um Deus, Adonai Echad. Pai, Filho e Espírito Santo é um só, não são três. Então, isso aí dificultou, mas não impediu do Antíoco Epifanes, que era grego, que estava liderando toda a conquista, não impediu dele começar a tentar impor tudo que ele impunha para os outros povos, as profanações e aberrações que eles praticavam, E nesse período, entre o ano 160 e 170, antes de Cristo, antes de Jesus, o Messias vir, foi que esse Epifânios invadiu Israel. E proibiu os judeus de fazerem circuncisão nos filhos, de cultuarem ao Deus de Israel no Shabás, fazer as orações, profanou o templo de todas as formas. Só que, como acontece em todos os lugares, não vou falar de política aqui no Brasil, muitas pessoas apoiam algo que não é bom. E, naquela época, muitos judeus apoiaram o invasor. Mas, graças a Deus, que tem sempre um remanescente que não se rende. Então, Matitiarro Ramacabe, quer dizer Mateus o martelo, que era da linhagem sacerdotal, ele uniu seus filhos e todos os judeus que estavam contra as profanações que estavam ocorrendo em Israel e começaram a lutar para expulsar o inimigo. Eles eram poucos, mas o Deus de Israel estava com eles. O Deus de Israel está com você? Então, tenha certeza da vitória. Porque quando o nosso Deus está conosco, é como o rei Davi não saía para nenhuma guerra, sem perguntar, é para eu ir, Senhor? O Senhor vai comigo? Então, lembre-se sempre de perguntar para o Senhor, porque Ele vai com você se for para ser bom. Se não for, Ele vai dizer, não vá, aquiete-se. E o que esse
de tudo que ele fez, esse grego, ele colocou uma estátua de um dos deuses principais deles. Zeus era o nome desse deus grego, né? Zeus para os gregos e Júpiter para os romanos. Eu não sei se estão colocando, estão? Que assim você ouve e lê, é melhor. A entidade é a mesma, viu? É como hoje. Tem vários nomes, mas a entidade é uma só. Porque tem uma gama muito grande de espíritos que agem naquela linhagem, né? E os judeus que apoiavam os invasores não ajudaram em nada. Matitiarro, a família dos Macabeus, né? Mas aí Matitiarro faleceu. Então levantou-se o seu filho, Yehuda, Judá. E ele continuou a guerra que o pai tinha começado. E no ano 165 a.C., glória a Deus, derrotaram o inimigo. Mataram o grego. Você e eu também, com o nosso Deus, com Cristo, derrotamos todo e qualquer inimigo. A parte 2 fala sobre primazia. Temos ouvido muitas palavras sobre primazia. Primazia quer dizer o primeiro, né? Quem é o primeiro na sua vida? Para quem você dá maior honra? Não sei, eu não conheço o coração de vocês, e não dá tempo para a gente dialogar assim, porque é uma palestra, que é um estudo, mas eu tenho certeza que se você está aqui é porque Yeshua é o primeiro no seu coração. E nós ouvimos muitas palavras sobre primazia, e Yeshua sendo o primeiro na nossa vida, a vitória é garantida. Yohanan, João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Yeshua é a luz do mundo. Então, nós, com Yeshua no nosso coração, nós temos a luz da vida. E uma coisa linda que eu gosto muito desse verso, que também está no Evangelho de João, Yohanan 14:30b, Jesus fala: aproxima-se o príncipe deste mundo e não tem nada em mim. Para você e eu não deixarmos nada do inimigo ficar em nós, nenhuma trevas, nós não podemos deixar nenhum pecado. Eu sempre enfatizo, peça perdão dos pecados todos os dias, mesmo que você ache que não pecou. O rei Davi fazia isso: perdoa-me dos pecados que me são ocultos. Então, não importa se você achou que fez tudo certo, peça perdão. Se Deus, se de alguma maneira o Senhor não foi o primeiro, de alguma maneira eu entristeci, me perdoa. Porque um cisquinho de trevas que fique, já é o bastante para já causar estrago. E, voltando para a história, quando Yehuda entrou em Israel, qual foi o primeiro lugar que ele quis e qual a primeira cidade? Jerusalém, a menina dos olhos de Deus. Por quê? Essa cidade, ela tem um valor espiritual muito grande que o próprio Deus colocou, é a menina dos olhos de Deus. E era em Jerusalém que estava o que era mais sagrado, o templo, onde eram feitos os sacrifícios, onde Deus falava. Então, eles entraram em Jerusalém, a primazia deles foi entrar em Jerusalém, entrar no templo, para poder restaurar o templo que estava profanado, né? Conforme a apóstola Lúcia e o Felipe falaram,
foi muito profanado o templo. Só que os macabeus, ao entrar, ver tudo aquilo, eles não se preocuparam. O primeiro pensamento deles foi acender a luz da menorá. Por quê? Em Êxodo, Shemot 27:20 diz: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Ou seja, o templo tinha que ter sempre luz. Então, de tudo que estava estragado, o pior era estar sem luz. O templo tem que ter luz. E o azeite usado para acender a lâmpada do candelabro era especial. Levava 7 dias para fazer. E como nós sabemos, tinha uma ânfora que dava para 1 dia. Mas pela fé, em obediência ao Eterno, eles acenderam a luz da menorá. O azeite para acender a lâmpada era especial. Tudo que é de Deus é especial, viu? Nada que é de Deus é de qualquer maneira, não. Eu aprendi desde muito pequena com minha mãe, meu pai, colocar a minha melhor roupa para ir adorar a Deus. E me preparar. Eu tocava órgão, eu toco piano desde os 7 anos, e comecei a tocar o órgão muito nova, porque praticamente não tinha organista na igreja, eram poucos membros, né? O culto era 7, acho que 7 ou 7h30, às 4 horas da tarde, eu estava na igreja tocando. Eu sabia tocar todos os hinos do Inário, de cor e salteado, né? E amava tocar para Deus, era eu e Deus ali. Então, o salmista fala, né? Que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. E nós temos que ter esse amor de fazer o melhor para Deus. E eu sempre louvo, porque eu cresci louvando e louvo na minha casa. A Diná, a Edileuza, Joana, que trabalham lá conosco, elas ficam assim, nossa, quando eu vejo, se eu estiver cantando na sala, elas vão para a sala. Às vezes eu pego o violão, vou para a cozinha para cantar para elas também louvarem comigo. Porque você e eu somos chofar de Deus para louvar, para adorar o nosso Deus, né? Então, pela fé, em obediência, eles acenderam a luz, aquela primeira, e o milagre aconteceu. Quer dizer, a fé foi um ato de obediência. E pela obediência, gerou o milagre. Então, o que gera o milagre é a obediência. Que você pode ter uma fé muito pequenininha, mas se você obedece a Deus, Deus não está olhando o tamanho da nossa fé. E quando vinham para Jesus e pediam para curar, para libertar, o que Jesus perguntava? Você crê? Você tem fé? Teve até um homem que falou, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Mas ele cria. Era muito pouquinho, mas se você tem um pouquinho só de luz dentro de você, continue buscando que ela vai crescer. Não esmoreça. Às vezes você vê pessoas que pregam que é uma beleza, que cantam que é uma beleza, ganha tantas almas. Não se impressione. O que você faz tem um valor muito grande para Deus quando você faz de coração. As pessoas podem até não ver. As pessoas que estão trabalhando, introduzindo e tirando temperatura, tudo, tem um valor muito grande diante de Deus. Estão servindo ao Senhor. E isso, para Deus, é importante.
porque Jesus falou, né? Que ele, sendo o Senhor, ele servia. E nós devemos fazer isso também. E precisamos crer e obedecer. Em Provérbios, Mishlei 111:10, lemos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Então, se você obedece a Deus, você é uma pessoa sábia, você é entendida. E Hanukkah fala da sabedoria em obedecer. Fala da luta de um povo. A nossa parte, lembre-se, Deus não faz. Tirar a pedra do túmulo, precisaram tirar. Jesus, então, operou o milagre. Fala da fé, agindo contra as circunstâncias. Porque se está tudo favorável, você não precisa de fé, já é um fato. E fala do milagre. E muitos religiosos podem perguntar para você, essa não é uma festa perpétua estabelecida por Deus. Já foi colocado domingo passado, só que eu peguei a versão na Bíblia judaica, em Yohanan, João 10, 22 e 23. Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação, e era em inverno. Yeshua estava andando na área do templo, caminhando pela colunata de Shilomó. Shilomó é Salomão, né? Eu gosto dos nomes, eu gosto de chamar o Moisés de Moshe, porque, não sei, parece que tem outra, a sonoridade é mais gostosa. Então, essa festa é uma festa de dedicação, é uma festa que fala da fé, né? E fala da luz. E a luz, que é Jesus, precisa estar no nosso coração. Os macabeus procuraram obedecer o Senhor, limpando para dedicar o templo e acendendo a luz, né? E Deus fala para você e para mim que esse templo tem que ser continuamente limpo e que a luz tem que brilhar nele também. E enquanto você obedecer às leis do Senhor, buscar o Senhor continuamente, o fogo do Espírito Santo arderá continuamente no altar do seu coração. Não precisa temer. Você buscando o Senhor, o fogo permanece. Você tem buscado diariamente o Senhor? Eu creio que sim, senão você não estaria aqui. E Levíticos, Vaikra 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, não tema. A luz que é Jesus vai continuar. Você não vai ficar como aquelas 5 virgens imprudentes que o azeite acabou. Continue buscando, continue adorando e obedecendo a Deus, né? Concluindo, a festa de Hanukkah terminou. Mas eu tenho uma notícia linda para todos nós aqui. O nosso Deus continua o mesmo. Ele não mudou. Ele não faz milagre só na época de Hanukkah. Ele faz milagre todo o tempo. Então, você que está aguardando o milagre, eu não sei, o milagre que você necessita, ele pode acontecer hoje. Depende da sua fé e da vontade de Deus, né? Agora, nós temos que restaurar o templo. O templo é o nosso corpo, né? E a chave da nossa vitória está nisso. A primeira coisa, restaurar o templo. Nós temos que tirar tudo que não é de Deus da nossa vida. Mas não sermos religiosos. Cuide para não ser religioso. Quando meu esposo se converteu, eu vim de uma igreja muito tradicional batista, né? Nunca tinha chamado ninguém de irmão, de irmã. E nunca também tinha aprendido a falar
paz do Senhor, shalom, nada, né? É só bom dia, boa tarde, boa noite, senhor fulano, senhora ciclana. E muito sobre salvação. Mas eram pessoas muito sinceras, ganharam muitas almas para o Senhor. E quando meu marido se converteu, eu fiquei atrapalhada de ver uma mistura muito grande de crenças. E eu comecei a procurar na palavra e falar, Espírito Santo me mostra o que é do Senhor e o que não é para a minha vida. Esse é o meu conselho para cada um. Não se torne religioso. Jesus falava para os religiosos, que eram raça de víboras. Seja uma pessoa que tenha relacionamento com Deus contínuo. Você ouve, Deus quer que faça assim. Não significa que você fez de um jeito que da outra vez vai ser do mesmo jeito. Deus, Ele é criativo e Ele faz do jeito que Ele quer. Então, pergunte sempre para Deus. O Espírito Santo vem habitar em você. E o maior milagre que eu considero é a salvação. Quando você, pela fé, recebe Jesus, você passa de criatura a filho de Deus. Isso é um milagre. O espírito que estava desconectado de Deus, estava separado, ele é reconectado. Então, ele é ligado em Deus. E o Espírito de Deus vem habitar em nós. Esse, para mim, é o maior milagre. É maior do que o cego ver, aleijado andar. É a salvação, porque ela é eterna, se nós conservarmos a salvação, né? E o Eterno ordenou que a luz estivesse acesa no templo. Esse templo tem que ter sempre a luz acesa. Você e eu somos templo do Espírito Santo. E o primeiro passo para restaurar esse templo é o altar para o Senhor no nosso coração. Está todo lindo, todo limpo. Por isso que eu falei da importância de pedir perdão. E todo dia você tem que pedir, Senhor, eu novamente entrego a minha vida nas tuas mãos, para que teu Espírito Santo me dirija. Porque pode ser que por algum momento você tenha tomado as rédeas da sua vida sem perguntar para Ele. E é muito importante nós ouvirmos o Espírito Santo em tudo que nós fazemos. Vocês concordam com o que eu falei? Amém mesmo? Isso foi tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que a luz, que é Jesus, tem que brilhar na nossa vida. Assim como quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava. Quando você chegar em algum lugar e entrar, um lugar que Deus mandou você entrar, né? A pessoa que vai receber e as pessoas que estarão ali vão olhar para você, tem alguma coisa, é diferente. Se você chega e fica, não faz diferença, onde está a luz? O nosso rosto hoje não brilha como o de Moisés, né? Mas Jesus brilha através da vida de cada um aqui. Porque você dá testemunho de filho de Deus. Então eu gostaria de orar com vocês e depois louvarmos. É só uma estrofe, porque eu não sei dar a palavra sem louvar, sabe? Eu gosto demais de louvar, de cantar para Deus. E se você quer orar comigo, realmente, por favor, coloque a mão no seu coração e fale, Deus Pai, o que eu faço com essa palavra? O que o Senhor quer que eu faça? Eu desejo que o altar no meu coração esteja limpo,
e cheios do azeite, do Espírito Santo, da tua luz, Jesus. Eu agradeço pelo teu amor por mim. Eu agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Eu agradeço pelos milagres que eu ainda não vi, mas vou viver. Acrescenta fé, Pai. Cada vez que eu ouvir a tua palavra, acrescenta mais fé no meu coração, porque eu quero te agradar em tudo. Em nome de Yeshua. Amém. Eu preciso de uma aqui. Esse cântico é muito simples e eu nem coloquei as duas estrofes, que eu sempre gostei de diminuir um pouco, que geralmente esses hinos têm 4, 5 estrofes, né? E eu não gosto, então eu sempre ponho uma só. Eu creio que você vai saber cantar. Nossa, está com som? Você quer ficar em pé um pouquinho para cantar? Porque já ficamos tanto tempo sentados, né, vocês? Tu anseias hoje mesmo a salvação, tem desejo de sair da escuridão. Abre então de par em par teu coração e deixa Jesus entrar. Olha, para ensaio foi bom. Vamos cantar outra vez? Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de sair da escuridão. Abre então de par em par teu coração e deixa Jesus entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. Glória a Deus. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos tomar nossa ceia. Nós temos as mesas postas nas duas portas de saída aqui atrás. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Passamos por ali, pegamos o nosso pão, o nosso suco de uva e vamos para as nossas casas. Amém? Deixa eu pegar aqui a palavra do Senhor. O pão, né? Amém, senhores. Vamos orar para agradecer ao Senhor o pão e o cálice. Pois eu recebi do Senhor e também lhe entreguei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha.
Pai, em nome de Jesus, nós consagramos este pão, este suco de uva a Ti. Que o Senhor Jesus venha reinar nas nossas vidas, que através deste pão e deste suco em que vamos agora comer e beber, que a Tua luz brilhe cada vez mais forte em nossas vidas, que nós tenhamos certeza da nossa salvação, do Senhor, que é o nosso provedor, Pai. Nos perdoa, Pai, purifica o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, que nós possamos receber a porção do Teu corpo através desse pão e da porção do sangue derramado naquela cruz, através desse suco de uva em nossas vidas. Sejamos limpos, purificados, que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos maus desejos, e que sejamos limpos, que saiamos daqui com a graça, com a paz do Senhor Jesus, sabendo nós em quem nós temos crido e quem é o Senhor de nossas vidas. Que o Senhor abençoe a todos nós, que abençoe toda a igreja, que tenhamos uma ótima noite, um excelente final de semana, em nome de Jesus. Amém.